Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado. Salve, salve natrilheiros e natrilheiras, sejam todos bem-vindos ao programa Na Trilha Turismo. Eu sou Renan Cirilo Alves, o @Recirilo em todas as redes sociais, o host e apresentador desse programa. Estou aqui hoje para falar de turismo. Estou aqui hoje juntamente com Guilherme Araújo e Gustavo André para falar sobre o mercado de eventos e o mercado de shows. Renan, obrigado pelo convite, fico muito feliz. A gente já vinha participando de alguns programas anteriores, é uma honra estar aqui do lado do Guilherme, seu, para a gente poder falar um pouquinho de turismo, falar um pouquinho de shows, trazer um papo com o Guilherme aí, para a gente entender como que a gente pode usar um pouco da experiência dele, do conhecimento aqui no Espírito Santo. Bacana demais. E juntamente, que é uma honra estar recebendo aqui Guilherme Araújo, é o cara da comédia, podemos dizer assim ou não? Quem dera, né? Quem dera fosse. Fala aí, Guilherme, se apresenta pra gente aí, o que você tá fazendo aqui no Espírito Santo? Pra você que tá nos escutando em 2023, hoje eu sou o rei do mundo. Rei do mundo. Pra você que tá escutando a gente agora em 2021, hein? Brincadeira. Mas meu nome é Guilherme Araújo, da Casa de Artistas. A Casa de Artistas é um escritório que representa artistas de stand-up comedy e faz produção de conteúdo voltado sempre ao stand-up comedy, né? Produção de conteúdo em geral. Desde que começou aí há 2 anos atrás, a gente começou com essa questão de produção de conteúdo diário, e de lá para cá a gente vem desenvolvendo trabalho relacionado a isso para desmistificar o mercado de stand-up comedy, para as pessoas pararem de achar que a gente só conta piada e mostrar que é um grande negócio, que é um grande negócio turístico, um grande negócio cultural, que movimenta um mercado imenso. E é isso que a gente vem tentando fazer desde lá. Tá, e aí, pra gente trazer de uma maneira conceitual, assim, a Casa de Artistas, ela é uma agência? Ela também. Nós temos 4 negócios principais, 4 frentes, né? Que são? Que é o agenciamento, que nós... somos eu e minha esposa, Camila. Nós agenciamos alguns humoristas de nome nacional, e o principal deles é o Rodrigo Marques, que é um dos apresentadores do programa Culpa do Cabral, do Comedy Central. Uhum. E geramos conteúdo para as redes sociais, tanto para o Instagram quanto para o YouTube, sempre voltado e focado no stand-up comedy. Esse é um outro negócio. Lá também a gente faz cursos voltados à produção de stand-up comedy, à produção de shows, e também fazemos o podcast, que é um podcast, novamente, estou falando demais sobre que é voltado para o stand-up, mas não, por favor, é exatamente isso. Fique à vontade, a gente está aqui para expandir. O podcast é um podcast, é o primeiro podcast do Brasil que é focado na produção de stand-up comedy. Então, a gente fala lá de produção de shows e de bastidores de shows no geral, e a gente faz isso no Brasil todo. A gente, inclusive, estava gravando aqui em Vitória um episódio do podcast para poder mostrar a cena do humor daquela região, como ela vem se desenvolvendo, como ela vem criando novos atrativos, novos artistas, Sim. novos lugares de shows, novos produtores. Então, o nosso conteúdo é focado nisso. Não, legal demais. E assim, para fechar isso, o conteúdo que é produzido pela Casa de Artistas e até mesmo no Instagram também do Casa de Artistas, e é um conteúdo técnico. Não é? Ele é bem técnico. Não vai ter piada ali, você vai ter trechos de humoristas, né? E obviamente existe a comicidade ali. Sim. Mas o foco principal é tratar a produção. E isso Sim. Eu achei demais. Por que eu achei demais? Porque eu, dentro do podcast, eu faço isso também. Né? Eu trabalho essa questão da produção, do cursos, do palestra e tal. A gente viaja em alguns lugares levando isso também. Tive a grata honra de também participar um pouco da produção do podcast e estou muito feliz mesmo de estar te conhecendo aqui, estar junto contigo, estar gravando, estar usufruindo desse espaço aqui. Para você que está ouvindo só no feed, né, só o áudio, a gente está gravando, nós estamos gravando dentro do Sebrae Lab, né, no Sebrae Espírito Santo, que nos acolheu e nos acolhe sempre que demandados. Então, assim,
a coisa vai acontecendo, Guilherme, de maneira muito orgânica, né? Mas, para que essa coisa orgânica aconteça, precisa ter uma técnica, precisa ter um profissionalismo que muitas vezes, Gustavo, o agente de turismo, seja ele qual for, seja na agência de viagem, seja no receptivo, seja na cadeia de gastronomia, nem sempre ele tem ali aquele trato profissional de ficar atento aos detalhes, que é tanto que o Guilherme fala. Você percebe isso também, Gustavo? Sim, sim. Esse detalhismo, é o conhecimento de causa, né? E acho que pelo menos aí você pode até abordar pra gente, Guilherme, como é que surge um artista, sabe? Porque a gente no turismo, a gente tem as oportunidades da natureza, que nos traz as praias, que nos temos as belezas naturais no Espírito Santo, que por si só o turista, que é o cliente, chega lá e se encanta com aquilo, com aquela beleza. No stand-up, a gente senta ali e espera que o artista produza. Risada, né? A gente espera sair rindo, né? Surpreenda, né? Desculpa, a gente se surpreenda. Tem que se produzir, senão a gente não sai dali rindo. Então acho que essa é algo a mais que vocês precisam estar nesse caminho, né, Renan? De encaixar aí como que você poderia fazer com o turismo e esse artista surgir. Cara, isso é muito engraçado porque é muito baseado nisso, é muito baseado no detalhe. A produção de um show de comédia, ela é feita de pequenos detalhes. São 1000 pequenos detalhes que fazem com que tudo aconteça. Porque o grande defeito, o grande erro, ele nunca vai estar, você vai ver vai lá, da forma como você falou, você vai estar lá sentado esperando para ser surpreendido. E nunca vai ter um defeito numa coisa muito grandiosa. Ou seja, a luz do espaço, normalmente ela não vai apagar, geral. Não vai ficar tudo escuro. Sim. Mas a bateria do microfone, essa sim vai falhar com você, porque é um detalhe, é muito pequeno. Então, a produção de shows, ela é baseada em vários pequenos detalhes que vão fazer com que o todo faça a... É a metáfora que a gente utiliza do avião caindo, né? Ele não simplesmente cai, existe uma série de fatores até acontecer ali, entre aspas, a fatalidade. Exatamente isso. E num show de comédia, em um show de stand-up, a surpresa, o encantar, tá às vezes em milésimos de segundos, que é um detalhe que o artista conta. E aí, o que o Guilherme fala no podcast, e eu convido o ouvinte e quem está assistindo aqui a acompanhar o conteúdo e entender como que funciona esse mercado, é que na hora que o artista vai fazer ali a finalização da piada dele, o término da construção do conteúdo, aí um liquidificador, né? E isso em quase todos os programas é falado pelo artista e pela comunidade local que o Guilherme visita. Então, ou seja, é algo muito frequente. Sim, sim. E é um detalhezinho, né? Porque você quer um suco de laranja. O suco de laranja vai atrapalhar o show de comédia. Você quer uma picanha na chapa. A picanha na chapa vai atrapalhar o show de comédia, porque faz barulho. O stand-up, ele precisa, o humor, a arte precisa de silêncio. O silêncio é tão importante quanto o aplauso numa peça de teatro, num show de stand-up. Então a gente foca muito no silêncio e na construção desse detalhe. Porque o que importa no final das contas é a experiência positiva do público. Se o público não tem experiência positiva por qualquer que seja o problema, que aí a gente pode trazer isso pro turismo também, se o passageiro tá ali e você fura um pneu, ou ele não visitou o que ele queria visitar, ou a entrega não tá boa, tudo isso vai fazer com que a experiência dele seja negativa. No show de stand-up nada mais é do que uma experiência que tem que ser positiva. Tá. Se ela for negativa, perdeu o cliente. Já era. Nesse mercado, nessa relação, a gente tem, por exemplo, no turismo, você acabou de abordar, o conceito profissional, né? Então você tem visitas a lugares que requerem uma empresa séria, que te leve, que te conte a história exata. Como você pode pegar um carro alugado e ir? São duas visitas diferentes. Você vai chegar no lugar, você vai ter toda a história contada por um guia de turista. Então você tem empresas profissionais e outras situações que você pode baratear, mas você não vai ter o mesmo conteúdo. É isso também no stand-up. Você tem aquele artista que produz um conteúdo melhor, que o brasileiro sabe consumir? Eu acho que ainda não.
Eu acho que a gente ainda tá aprendendo a consumir o stand-up. A gente ainda acha muito que piada é opinião do artista. E não, piada é ficção. Você, quando vai assistir um filme, vamos supor, você vai assistir Django, do Tarantino. Sim, e aí excelente. o Leonardo DiCaprio é um extremo racista. Você não vai no Instagram do Leonardo DiCaprio falar pra ele, cara, você é muito racista. Porque você sabe muito bem que aquilo é uma ficção. Mas acontecia muito ainda com atores de novela, né? Sim. Que é o vilão da novela. Ele fica tão presente ali, andando na rua, vem uma pessoa dar um tapa nele, né? Exatamente. Quando você fala no stand-up sobre temas polêmicos, como, sei lá, machismo, como racismo, se você não consegue entregar essa piada da forma correta, isso vai parecer muito que é a sua opinião. Mas não é. É simplesmente ficção. O humorista, o trabalho dele é fazer as pessoas rirem. Sim. E simplesmente isso, nada mais do que isso. É muito diferente a piada, o show, de um editorial jornalístico. Porque o editorial é sim a opinião da pessoa. No stand-up, não. No stand-up é simplesmente piada. É ficção. E eu vou trazer um exemplo disso, Gustavo. O comediante Murilo Couto, ele fez recentemente, de uns meses pra cá. Não é que ele fez recentemente, viralizou uma fala dele falando que é preciso ter o contexto da piada. Sim, mas sim. o final da piada, a mensagem que foi odiada, né? Vamos colocar assim, que os haters caíram em cima. A piada que caiu em cima era que é como se ele fosse a favor de que os ciclistas fossem atropelados. Sim. Né? Lembrei aqui até a piada. Você é o ciclista que usa aquela roupazinha colada, aquela roupa é ridícula e tal, e agora eu entendo por que os motoristas atropelam as pessoas, né? Esses ciclistas. A piada é essa, pronto, eu fui uma dessas pessoas que eu coloquei, poxa, Murilo, vacilou, e marquei ele. Só que foi através de um conteúdo técnico da Casa dos Artistas, né? Valorizando aqui o trabalho que vocês fazem de conscientização no Instagram, foi lendo aquilo que eu falei, cara, não é assim. Não é exatamente. Não é assim. Hoje em dia, as pessoas estão muito em um momento muito autodefensivo, essa é a grande questão. Qualquer coisa que seja relacionada ou parecido ou próximo ao que a gente, na nossa época, tratava como bullying, na escola, o que acontecia diariamente, hoje em dia se tornou uma coisa ofensiva. E as redes sociais passaram a cancelar as pessoas com as quais você não concorda com a opinião. Então, eu não concordo com a opinião do Murilo Couto, então ele não serve pra mim. Mas aquela é a opinião dele, né? Aí é que tá, as pessoas hoje não querem saber disso. Exato. Elas simplesmente veem a piada, Exato. sem o contexto, elas veem a piada. Eu entendo pessoas os motoristas de ônibus que atropelam ciclista. Essa, na cabeça da pessoa, é a opinião do Murilo Couto. Não, piada é ficção. Mas piada é simplesmente ficção. Mas será que é porque o humorista tá ali de cara limpa, né? Se ele tivesse num personagem, talvez seria relevado. Mas não, né? Sim, ele tá no palco. Mas, o Guilherme, eu queria aproveitar e trazer até essa diferença, né? Qual que é a diferença de um humorista de stand-up para um humorista que... Aí até uma dúvida que o Gustavo tinha pra gente também, né? Que ele trouxe lá, e eu queria aproveitar esse momento agora. Qual que é essa diferença, né? Do humorista de stand-up para um humorista caracterizado, né? Põe uma fantasia. Aí eu cito aí, aqui no cenário capixaba, o Tonho dos Couros, tem ali o Paulinho Gogó, tem vários personagens ali da Praça é Nossa, enfim. Qual é a diferença deles para um humorista de stand-up? E até complementando, diversos personagens desses nordestinos até que se criaram, depois se tornaram referências nacional, né? Foram parar na televisão, foram parar e veio desse humor. Eu gostei muito da sua fala. A piada é ficção. Eu acho que isso eu aprendi agora. Obrigado pelo ensinamento. Já temos um ouvinte alcançado. Olha aí. E isso eu acho que vale explicar mais, sabe? Usar essa frase mais vezes, que a gente tem muito disso, desse personagem, a gente olhar pro personagem e entender que ele ali estava se caracterizando de um personagem, então tudo que ele estava falando talvez era um texto, e como o Renan falou, no stand-up ele tá de cara limpa, sem um texto, então a gente imagina que está sendo tudo criado dele, então da opinião dele. Uhum. Então,
qual é essa diferença para nós, até para ajudar nesse contexto? Porque o turismo consome o stand-up ou o turismo consome o personagem? Detalhe que a gente nem começou a falar de turismo ainda, né? Não, isso é uma excelente questão. Eu fiz 3 perguntas logo. Isso é uma excelente questão, porque isso é muito importante que fique claro. Piada é ficção. E a gente defende na Casa de Artistas o humorista a todo momento e a toda prova e até o máximo possível. Porque piada é ficção e não realidade. As pessoas precisam entender isso. E o humor de personagem, ele se difere do humor de stand-up exatamente por isso. Porque o humor de stand-up, o conteúdo é autoral. Então o humorista, ele vai escrever ali normalmente baseado, olha essa palavra, baseado na experiência de vida dele. Não necessariamente, de novo, que é a opinião dele, mas baseado na experiência de vida. Que é muito aquilo que os humoristas antigos falavam, os humoristas stand-up, não sei se vocês lembram, sei lá, o Danilo Gentili, o Oscar Filho, quando começaram, falavam assim, eu tava vindo pra cá, e aí me aconteceu isso. Baseado na experiência de vida dele. O humor de personagem já é um pouco diferente, porque são piadas que a gente chama de piada de salão, que é aquela piada que você escuta... Piada caricata, desde muito né? tempo. Piada, exatamente isso. De exatamente papagaio, isso. de totó. Exatamente isso. E é a única coisa que diferencia o stand-up do humor de personagem, além, claro, da caracterização, porque o personagem, ele está de personagem, é exatamente a forma autoral que o stand-up traz. Essa é a grande diferença. Então, se você chega em Fortaleza, voltando ao turismo, o turismo cultural de Fortaleza hoje é muito rico, baseado sempre no humor de personagem. Lá em Fortaleza tem uma grande amiga minha que é a Valéria, que o personagem dela é a Rosicléia. E a Rosicléia, eu fui pra Fortaleza em 2012 com a minha esposa, a gente foi passar férias lá, e nós chegamos no aeroporto e a gente falou assim, cara, eu queria muito assistir um show. O que vocês sugerem pra gente? E o taxista, naquela época ainda era táxi, não era Uber, falou assim, ó, eu tenho aqui... Pera, isso foi que ano? 2012. Naquela época, né? Naquela época, anos atrás, 9 anos atrás. 9 anos atrás. Então, ele falou pra gente, ó, toda terça-feira tem aqui em Fortaleza o show da Rosicléia. Aí eu falei assim, beleza, vamos lá, vamos assistir. Aí ele riu da nossa cara. Cara, tá doido? Se você não reservou mês passado, você não consegue entrar no show, tá lotado já até o mês que vem. Então, é muito forte, é uma característica cultural já muito forte de Fortaleza, ou do Ceará, na verdade, né? O humor de personagem, que vem de lá, Rosicléia, vem Tiririca, vem Tom Cavalcante, vem Chico Anísio e por aí vai. E só que, se você perceber, todas as piadas feitas por eles, normalmente, não são autorais. Você já viu aquela piada em algum lugar. Então, é a piada de loira, é a piada caricata. O stand-up, a diferença dele é exatamente essa, que ele é um humor... autoral. O cara parou, pensou, escreveu, tem gatilho mental pra isso, tem técnica pra isso. Uma dúvida. O show do stand-up que eu assisti hoje, do artista, o show que eu for assistir na semana que vem, ele é o mesmo texto? Teoricamente é o mesmo texto? Possivelmente. Porque no meu escritório eu trabalho com o Rodrigo Marques. Então, o Rodrigo Marques viaja com o show solo dele, que é de um show com duração de 1 hora, 1h10. Esse show você só vê no teatro, não tem nada dele na internet. E normalmente é exatamente o mesmo show, mas ele sempre tem uma coisinha ou outra que ele coloca diferente. Acaba botando alguma pitada regional, sim, né? Então, sim. Por exemplo, estamos falando aqui de Vitória e Espírito Santo. Aí ele vem pra cá, ele faz uma piada com a prefeitura, sim. Ou... Enfim, algo pra... criar aquela proximidade com o público também, né? Exatamente. Faz parte da estratégia do humorista. Exatamente. E aí, então se você for na semana que vem, vai ser exatamente igual. Por quê? Porque piada é ficção. Piada é roteirizada. Piada é escrita. Não é a opinião do cara. Ele não chega lá e pensa, vou falar sobre isso. E fala. Não. Tem gatilhos mentais, tem técnica que ele faz para poder entender... como é que ele vai atingir o seu subconsciente para que você ria mais do que se ele não usasse aquele gatilho. Todos esses gatilhos juntos vão fazer com que ele te deixe o texto atraente. Porque, de novo, pela 4ª vez, piada é ficção. É a 4ª vez mesmo? É isso. As pessoas têm que é a quinta ou sexta, eu né? prego muito isso. Eu prego muito isso porque eu achei fantástico. Talvez a parte mais importante do nosso trabalho é mostrar isso, que o stand-up é uma arte, e somente isso. O stand-up é somente uma arte a mais, como é o teatro, como é o cinema, como é qualquer outra arte. O stand-up é só mais uma arte. E as pessoas levam isso de uma forma muito pejorativa, porque eles precisam
principalmente as pessoas que hoje nós temos a síndrome do cancelamento, né? A cultura Medo, né? do cancelamento. Todas as pessoas que gostam de cancelar outras, elas querem que você falou isso, então eu não gostei disso porque eu não concordo com isso. Então você não serve mais pra mim. Com o humorista acontece exatamente isso. Se ele fala... o humorista pode falar... Vocês devem ter visto isso muito nas redes sociais. Vamos supor, o humorista fala... Sei lá, ele fala da loira, ele fala... Eu tô só jogando Fala um assuntos absurdo nada a qualquer ver. ali. Tá. Mas ele não me atingiu. Então é engraçado. Agora, ele falou do... Então, eu sou Sabe? trazendo esse exemplo aí, eu sou um camarada que eu gosto de humor. E até mesmo o humor de ofensa e de autodepreciação, eu gosto disso. Eu me identifico até em alguns casos. Quando eu vi a piada do ciclista, me atingiu. Uhum, Eu não sou ciclista, mas eu sou um entusiasta das atividades do esporte de aventura. uhum. Né? Então, eu me compadeço daquilo ali. E naquela hora ele foi, pô, me atingiu. Então, eu não gostei, fui lá, reclamei. Mas depois eu falei, não é bem assim. Sim. Não é assim que a coisa deve acontecer. Hoje a gente tá aqui com um dia muito feliz para comédia stand-up nacional, porque hoje, dia 8 de agosto de 2021, né, caso você seja aquela pessoa Em que está 2023, vivendo em 2023 e que eu já sou o rei do mundo, aqui ainda não. Mas hoje é 7 de agosto de 2021. Hoje está sendo inaugurado aqui um comedy club, que é o VIX Comedy Club. Primeiro comedy club do Espírito Santo. E a gente veio aqui prestigiar a abertura desse comedy club, porque o comedy club pro stand-up comedy, pro turismo local ali, ele é o ápice da comédia nacional. Porque é ali que vai se fazer o dia a dia dos shows de comédia. É ali que você vai ter show todo dia. Você não vai num bar de comédia para poder ver futebol. Você vai para ver comédia. Então isso é o ápice da cena de comédia stand-up sendo criada. Então pra gente, todo comedy club que se cria, porque o stand-up comedy é muito novo no Brasil. A gente deve ter 15, 17 anos de stand-up comedy. Então todo novo comedy club que se cria, pra gente é uma alegria muito grande. sim. Porque ali tá se consolidando um trabalho que já vem sendo feito por humoristas há 10, 12 anos. Aqui, no caso, pelo o PJ, que é um cara que tá aí há muito tempo. Pelo Renato Albani, que já tá em São Paulo fazendo sucesso. Enfim, por toda essa galera que vem trabalhando pela comédia, produtores, artistas, todo mundo que tá trabalhando, hoje é o ápice da comédia no Espírito Santo. Porque hoje se criou uma casa que respira comédia. E, Gustavo, quero trazer aqui um detalhe interessante, um olhar de fora, tá? O Guilherme, de maneira bem objetiva, você tá recebendo quanto pra vir pra cá? Nada. E você já, não precisa passar valores, mas você já deixou verba aqui, deixou receita aqui, já gastou alguma coisa aqui? Aqui hoje, no dia de hoje, já gastei uma grana aí, viu? Já gastei um dinheirão aí, Já viu? gastou uma grana, né? Inclusive a galera que tá nos assistindo aqui, e tem uma plateia aqui de 3 pessoas no fundo, porque a gente tá respeitando aqui o momento que ainda estamos vivendo. Sim. E aí nós fomos almoçar em um restaurante próximo aqui, e, enfim, a economia girou, né? Então, com certeza. foi deixada ali uma verba. Então, Gustavo, ele veio pra cá, não recebeu nada, veio a convite ou você ficou sabendo e quis vir? Não, a Jéssica, que é a proprietária do comedy, ela me convidou pra vir, pra conhecer, Ok. pra... É isso, convidou e ele veio. Além dele, tem muito mais outros humoristas que estão com essa mesma pegada, de vir pra cá pra prestigiar o local. Sim. Eu senti isso quando eu fiz o evento de podcast, quando eu faço, né, todo ano eu faço evento de podcast, e que eu convido pessoas de várias regiões do Brasil e eles vêm. Então, são vários segmentos que vão se construindo que fazem parte dessa cadeia do trade turístico, né, que é de extrema importância. Então, não é, lógico, a panela de barro, a muqueca capixaba, seja lá qual que for. diga de passagem, misericórdia, viu? Levamos ele pra Vida comer a muqueca. boa. Então, assim, são assuntos e características que fortalecem o turismo local, sim. A paisagem, a natureza, tudo fortalece, sim. Mas também existe uma outra cadeia que também fortalece e muito o turismo local. Então, e a gente está aqui para falar desse mercado, o mercado de comédia. Como é que é, o Guilherme, você que já visitou vários outros estados, vislumbrando, participando, produzindo
né? E viagem até internacional e ver essa movimentação turística. Como é que é isso? Você percebe mesmo que existe essa movimentação? E a pergunta é essa. A comédia, ela ajuda a trazer gente de fora para dentro do estado? Claro. E até complementando a pergunta, como que o turismo consome esse tipo de stand-up de vocês nessa casa que está se abrindo? Como que o turismo consome esse conteúdo? Sim. Eu gosto muito de falar, cara, a gente já viajou o Brasil todo o Brasil, assim, todas as capitais, inclusive eu tinha uma promessa, eu só sairia do país depois que eu visitasse todas as capitais do Brasil. Que você vai em um lugar, ele é diferente de uma forma assustadora, turisticamente, culturalmente falando, de outra. Então se você tá aqui em Vitória e vai pro Rio, ou vai para Salvador, olha o quanto isso é diferente. Se você vai para Manaus, o quanto é diferente a cultura do que é aqui. Se você vai para Porto Alegre, o quanto isso muda. Então, o turismo, o stand-up, para a pessoa que está ali buscando o turismo, ele é muito importante porque você vê naquele mesmo lugar vertentes diferentes de cultura do Brasil. Então, se eu trago aqui no VIX Comedy Club hoje um artista que é de Porto Alegre, você vai ver uma cultura ali extremamente diferente do que você vive hoje. Da mesma forma, se eu trago alguém de Fortaleza, algum personagem de Fortaleza, você vai ver, cara, uma coisa totalmente diferente, que a única coisa que nos deixa parecidos é a língua portuguesa. O resto é tudo diferente. Então, hoje, se você tem um clube de comédia, um bar de comédia em Vitória, todas as pessoas do estado do Espírito Santo têm a oportunidade de vir aqui conhecer artistas do Brasil todo. A qualquer momento, se você mora, sei lá, em Colatina, quanto tempo dá de Colatina aqui? 2 horas de viagem. No mínimo. 2 horas e meia. Sim. Que seja. 2 horas de distância da sua casa, você consegue ver um artista que você só vê na televisão e que é um artista incrível, que é um show incrível e que é uma cultura totalmente diferente. Então, na minha opinião, o turismo está envolvido com a comédia em você ver no mesmo lugar, no mesmo ambiente, culturas e personalidades extremamente diferentes. Hoje a gente tem um conceito de turismo que vem sendo divulgado e alguns especialistas falando no seu crescimento cada vez maior, que é o turismo de bem-estar, que é o turismo das pessoas estarem em ambientes favoráveis para aquele momento seu de paz espiritual, de alegria ou de descanso mental. Poderíamos incluir stand-up nesse contexto de turismo de bem-estar? Se não, acho que a gente pode começar agora, que é uma oportunidade Com de certeza fazer as pessoas dentro do roteiro, Gustavo. E começar a escrever que o turismo de bem-estar possa incluir o stand-up, que você Sim, acabou de falar que é alegria. Ele é uma experiência. Isso é maravilhoso. É uma experiência, É uma experiência que você vai trazer ali porque rir faz bem. Né? O Rodrigo costuma falar no final do show dele que o grande tesão da vida dele é que as pessoas saiam do show dele melhor do que elas chegaram. E que a piada dele reverbere durante algum tempo na vida daquela pessoa, com os gatilhos que ele traz durante o show. Então daqui a 2 meses você vê alguma coisa que lembra o show, você tem aquela sensação de prazer que você teve aqui com a risada. Então sim, o stand-up pode ser considerado um turismo de bem-estar por conta disso. As piadas, elas reverberam em você no seu dia a dia. Então, se você assiste um show aqui em Vitória, quando você volta pra Colatina, você vai ficar lembrando aquelas coisas que você viveu, aquelas experiências positivas que você viveu, e também, quando errado, as experiências negativas, né? Mas você vai ficar lembrando delas e isso vai te trazer gatilhos que vão te afetar positivamente. Então, eu acredito que sim, que a gente tá aí. E Vitória tem tudo para isso, né, Renan? Vitória a gente sempre se colocou como uma cidade saudável, uma cidade de excelente qualidade de vida, uma cidade que tem também, as né? pessoas, e as pessoas alegres, assim, e aí muitas das pessoas dizem que cidade litorânea você é mais alegre, é mais aberto, então acho que encaixa stand-up perfeito em Vitória. Sim, aí, então obrigado pela casa que está se abrindo para poder ajudar a gente a viver cada vez mais feliz. Que dia bom para comédia. Pois é, e você que tem uma agência de turismo, você que trabalha no segmento do turismo, ou um gestor do turismo também, dentro do setor público, faz todo sentido você olhar para esse setor. Né? Faz todo sentido você trazer incentivos e fomentar esse tipo de mercado, porque é uma experiência, como o próprio Gustavo trouxe aqui.
né? Você levar as pessoas para ter uma experiência no final da noite, né? Ou pelo menos no início da noite, e volta, vai pro hotel, volta, vai pra sua casa, volta, vai pro aeroporto, vai pra sua cidade e volta rindo, volta lembrando daquela experiência que ela teve. E ter esse desenvolvimento dessa cena do mercado de comédia, do mercado de stand-up, colabora demais com o mercado de turismo. Né, com Guilherme? certeza, com certeza. Não, que bom ter vindo até aqui, que bom estar em Vitória. É a segunda vez que eu venho a Vitória. A primeira vez foi com show e agora essa vez que a gente tá mais tranquilo, mas eu sempre fui muito bem recebido aqui. A receptividade das pessoas é muito legal. Tá vendo, Gustavo? Olha só, o capixaba recebe bem. É isso. Então, pelo menos eu sempre fui. Sempre comi comidas muito boas, sempre visitei lugares muito bonitos. A cidade realmente é muito bonita. Então, que bom estar aqui, que bom que agora temos comédia aqui e vamos voltar sempre, né? Renan, eu acho que o que você colocou é importante. Trabalhar a gestão pública para transformar essas ações de stand-up, essa atividade em um produto turístico. O Guilherme deu exemplo, por exemplo, a terças-feiras tem esse produto lá em Fortaleza. Eu ouço isso você falou há 9 anos atrás, mas eu que sou mais do turismo um pouquinho, eu ouço isso há muitos anos. Toda terça-feira, todos os turistas que estão em Fortaleza são direcionados para aquele show. Então acho que isso no Espírito Santo a gente pode começar a abraçar. Se isso a aí. casa está abrindo, eu não gravei o nome da casa, Vix Comedy Club. Isso, se a casa está abrindo é uma oportunidade para a gente trazer a casa para o produto turístico. Para a gente começar a colocar já começamos a girar o mercado. Isso, olha aí. É isso. Mas é daí que sai essa contribuição oportunidade. que o Natilha tem para a sociedade. A colocar a casa num contexto de agenda da hotelaria, dos receptivos, a trabalharem um dia do produto da casa. Daqui uns dias nós vamos estar aqui com referência em tal dia da semana, todo mundo se direciona para casa. Isso é consumir turismo com stand-up. Exatamente. E fomentando várias áreas. Né? Lá em Fortaleza, inclusive, a noite da Roscléa hoje em dia, ela não é mais uma noite, ela se tornou um comedy club. A Roscléa montou o Autoral Bar, que é um comedy club. Então, vem muito a calhar em cima do que a gente tá falando, né? E que bom novamente que as pessoas estão começando a enxergar o stand-up como uma opção e que vida longa ao Vix Comedy Club, vida longa ao turismo de stand-up em Vitória. Massa, não só de Vitória, mas de todo o Brasil e do mundo, né? Que isso se expanda cada vez mais. E, claro, estamos falando aqui ainda em agosto de 2021, o turismo sofrendo, mas o mercado de shows, o mercado de espetáculos sofrendo ainda muito mais. Sim. Porque o mercado de espetáculo é aglomeração, cara. É aglomeração pura. E se não tem aglomeração, não tem show, né? Mas as casas estão se moldando, as casas estão se preparando, a vacina tá aí, as pessoas estão se vacinando, vacine-se, você que não vacinou ainda. E vamos fazer isso acontecer, vamos continuar fazendo isso acontecer. Então, para você, na sua cidade, que você não tem um cenário de comedy, não tem um cenário de stand-up, não tem ali um restaurante, um bar que tenha desenvolvido essa oportunidade, tá aí a chance de você fazer e acontecer. E quem sabe, tão logo, tão rápido, você receba o Guilherme aí na sua cidade, né? Imagina, Olá. porque se o cara... Então, em 2023, se o rei do mundo passou aí por você, cara, né? Que absurdo, né? Ele que falou, foi ele que falou. O cara falar isso numa entrevista, cara. Em 2023. O cara falar que vai ser o rei do mundo. Peço até desculpa pra quem tá assistindo. Renan, se você me permite, Guilherme, eu queria tirar uma foto no final do programa com você. Eu conheci ele em 2021. Já deixar a foto lá guardada, né? Quem sabe, daqui uns dias, daqui 2 anos eu publico na minha rede social e essa foto vai ter o TBT, né? Links, eu tirei foto com o rei do mundo. Milhões de links lá, ó. É isso aí. Que absurdo. Ó, quero mandar aqui também, aproveitar esse espaço, mandar um beijo pra Camila, esposa do Guilherme, que veio junto com ele e sempre muito atenciosa, dando todo o suporte pra gente no que a gente precisa. Na verdade, é ela que a gente tem que ganhar pra chegar nesse cara aqui, ó. Então... A Camila é muito melhor do que eu. Como produtora, ela também é produtora, nós trabalhamos junto na Casa de Artistas, nós somos sócios. Excepcional. Mas ela é muito melhor que eu. Eu só sigo o que ela fala, ela é muito melhor que eu. Então, obrigado, Camila. Fica aqui registrado o nosso abraço, ela tá aqui atrás da câmera. Vem cá, Camila, vem cá. Dá um alô aqui, Camila. Tá? Só pro pessoal te ver, dá um alô pro pessoal falar, oi, gente.
E, poxa, obrigado por estar junto com a gente aqui. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui. Oh, meu Deus, eu caí. Oh, Que meu Deus, isso? pronto. Valeu, Camila. Pessoal, Obrigado. desculpa, minha esposa tá bêbada. Eu quero dizer que foi tudo combinado isso, tá? Essa queda aqui que ela deu não foi, não foi orgânica. Mas, enfim, Guilherme, eu quero agradecer aqui a sua participação, de verdade. A gente quero aproveitar também, já que a gente aproveitou esse espaço para mandar um beijo, um abraço para Camila. Agradecer o Sebrae Espírito Santo, Com certeza. que cedeu esse espaço pra gente aqui, sempre recebe muito bem o empreendedor local. Eu sou empreendedor local, né? Fomento aqui a cadeia de produção de conteúdo, turismo, divulgação de saúde. E todas as vezes, Guilherme, todas as vezes que eu procurei o Sebrae Lab, sempre foi portas abertas e tem aqui um cenário maravilhoso. Também deixo aqui o incentivo para que muitas outras pessoas também venham conhecer, porque o espaço está aqui, a gente precisa ocupar. Então, obrigado Sebrae Lab, obrigado Célia, né, que acordou cedo para estar com a gente aqui. Obrigado Gabi, né, Gabi Brasil, que é a produtora do podcast, para estar junto com a gente aqui. Eu não posso esquecer de deixar esse agradecimento aqui, o Alexandre Bisinotto, o Roberto Siqueira. Guilherme, obrigado mais uma vez por estar junto com a gente aqui no programa de turismo da grade da programação do Na Trilha. É uma honra ter você com a gente aqui, é uma honra estar do seu lado, né? E no sentido de que eu reconheço o esforço que você faz, o trabalho que você desenvolve juntamente com a sua esposa Camila e a Casa de Artistas. Eu sou um grande fã do conteúdo que vocês produzem para o mercado de comédia, mas eu sei que o conteúdo de vocês é nichado e direcionado para o público de comediantes. Mas eu não sou comediante, mas eu trabalho com produção e aquilo ali me ajuda demais. Como pessoa, me ajuda como produtor e me ajuda como um cidadão como um todo. Né? Então, eu sou um súdito do rei do mundo. Já sou o rei do mundo, né? Deixa eu ter que parar com isso. Tem que parar com isso, né? Não, eu tô fazendo muito mesmo, porque agora a gente tá difundindo muito essa identidade, essa intenção de falar sobre produção de comédia por onde a gente vai, assim, por bastidores, o que a gente precisa falar, a gente precisa falar mais sobre isso. Então, pra mim, sempre é um grande privilégio, cara, poder falar sobre o que eu faço, sobre o que eu gosto de fazer, sobre o quanto a gente sofre pra fazer o que a gente tem pra fazer, porque a produção, ela é isso, ela é baseada em você tá pleno aqui, parecendo que nada tá acontecendo, mas o mundo tá caindo aqui nas suas costas. É verdade. Isso é produção, isso é o que a gente faz. Então, eu que tenho que agradecer o espaço aqui, como foi legal, que dia divertido. E contem sempre com a gente, tamo junto. Casa de Artista tá à disposição, não só de vocês, mas de todo mundo que precisar de falar de comédia. A Casa de Artista está muito à disposição. Muito obrigado mesmo pelo convite, muito obrigado por me receberem aqui. Ô Guilherme, você tem um produto também, né? Você tem um curso de produção de podcast. Fala pra gente. Tem. Podcast não, desculpa. De produção de stand-up. Como é que é isso? Isso, lá eu faço o curso de produção de stand-up. Que a gente combinou aquela porcentagem, não pode deixar de falar. Exatamente, não né? pode deixar de falar, é verdade. Tá bom. Faz sentido. Nós temos o curso de produção de stand-up, então se você quer ser um produtor de stand-up comedy, você faz esse curso com a gente. A gente tem o podcast, que é o podcast focado no stand-up comedy. A gente tem o conteúdo no YouTube, onde a gente fez lá um documentário durante a pandemia, falando com produtores de todo o Brasil sobre como era o mercado antes, o que eles estão sentindo agora, os impactos e tudo mais. A gente tem os artistas rodando pelo Brasil aí com seus shows. E tá tudo isso no @Casa de Artistas. Lá tem todas essas informações com muito mais detalhes. É só entrar no Instagram, @Casa de Artistas, e tem tudo lá. Casa de Artistas. Casa Fica de aí Artistas. o convite pra aqui. E também tem o seu perfil pessoal, quer passar? Isso, @Eu sou Guilherme Araújo. Essa aí não tem muita coisa de relevância, não. O @Casa de Artistas tem mais, mas tô lá. @Eu sou Guilherme Araújo. Conteúdo técnico é no @Casa de Artistas. Isso. E aí, quiser conhecer o Rei do Mundo em 2023, @Eu sou Guilherme Araújo. Isso. Foto de muqueca tá lá no @Eu sou Guilherme Araújo. Tá lá mesmo. É isso. O Gustavo, obrigado também pela parceria, né? Gustavo é um querido que sempre que demandado, ele participa com a gente aqui e tá sempre ali no meu pé, no bom sentido, de me cutucando assim, me incentivando. Renan, vamos produzir. Renan, eu quero conhecer mais. Renan, eu quero fazer. Então, é uma satisfação imensa ter você junto com a gente aqui para fortalecer o Guilherme aqui nessa conversa, explicando um pouquinho mais e tendo as dúvidas sanadas, isso aqui acaba sendo as dúvidas do mercado.
Então, obrigado, o Gustavo, de estar junto com a gente aqui. Como é que foi essa gravação para você? E deixa aí o seu recado final para o nosso ouvinte. Renan, eu que agradeço. Obrigado você pela oportunidade, por ter me chamado para a gente vir aqui no Sebrae gravar. Você que citou o Sebrae como sempre parceiro. Você citou a Célia. Eu entrei no Sebrae junto com a Célia, né? Não posso contar qual ano foi, né? Mas algumas décadas atrás. Então, a gente internamente fala, eu sou cria do Sebrae. Trabalhei no Sebrae durante muitos anos. E hoje rei do Espírito Santo, né? 2023, quando vocês estiverem vendo esse conteúdo, vai virar piada interna isso. É isso. E aí eu fiz um curso de Empretec que o Sebrae tem, muito legal. E aí me tornei um empreendedor, então hoje eu atuo na área de turismo do Espírito Santo, atendendo turistas que vêm nos visitar. Então, Sebrae para mim é uma casa, e parabéns a Célia por estar apoiando aí, acordando cedo, pleno sábado, e vindo ajudar essa produção toda. Obrigado, Guilherme, por ter vindo ao Espírito Santo, colocar o Espírito Santo aí nesse cenário nacional. A gente precisa muito de ter essa relevância nacional, então ter esse conteúdo que acontece pelo Brasil afora, é importante que isso também aconteça no Espírito Santo. A gente, queira ou não, como capital, estamos na região sudeste e de vez em quando a gente fica um pouco abandonado aí, sendo englobado por Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Na hora que a gente vê, esses conteúdos já se dissiparam pelo Brasil afora e não passaram aqui pelo Espírito Santo. Verdade. Então, é uma honra estar aqui com o rei do mundo futuramente. Em 2023. E no ver futuro. que ele passou pelo Espírito Santo. Então, obrigado, Renan. Tamo junto. Então é isso, ouvinte, eu quero agradecer a sua participação, quero agradecer o seu download, mandando aqui o meu abraço a todo mundo, não vou repetir, que eu já falei lá, a Gabi, o Alexandre Bisinotto, o Roberto Siqueira. Caralho. Verdade, então chega disso. Então eu quero agradecer pela sua participação, manda pra gente o seu feedback, diz pra gente também como esse programa colaborou com a sua percepção, como isso mudou a sua visão em relação ao stand-up, ao turismo, à gestão pública, o que seja. E a gente está muito feliz, nós ficaremos muito felizes de te responder, de te ajudar e até mesmo te direcionar como for possível. Eu sou Renan Cirilo Alves, deixo aqui o convite para que você conheça toda a nossa grade de produtos, toda a nossa grade de conteúdo e até a próxima, né? Então é isso, eu deixo aqui o nosso site, vcnatrilha.com.br, o nosso Instagram, @natrilhapc. Faça desse podcast a sua aventura. Até a próxima, um grande beijo e tchau! Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast Transmídia.